Atenção Brasil, tirem as crianças da sala, porque o bolsominion Paulo Figueiredo mandou o outro bolsominion Silas Malafaia e chupar um saco de picolé. Dá uma olhada nessa treta entre os Deus, Pátria, Amor e Família. Pastor, fala. Lamento estar tendo que esfregar o chão com a tua cara hoje. Lamento. Não queria. O filme tá queimado. Nenhum bípede do planeta Terra acredita que eu apoio o Lula. Esse mesmo que você assume que ajudou a eleger, enquanto eu fazia campanha contra. Esse mesmo que você abençoou. 20 anos na mesma posição. Eu não mudo de acordo com o vento, não. Sabe o que você tá acostumado? Fala. Você tá acostumado a xingar. Você tá acostumado a falar grosso, falar palavrão. E aí os políticos todos, por medo da... Não, ele tem influência junto às ovelhas evangélicas dele, que você usa de forma sem vergonha, como capital político para fazer chantagem e manter a sua influência. E muito político bota o rabo dentro e fica com medo de te enfrentar. O que vai acontecer se eu brigar com o pastor, xinga, fala? Ele vai me xingar, ele vai falar. Então você acha que você vai fazer a mesma coisa comigo? Que você faz com os políticos? Deixa eu te explicar um negócio. Eu não preciso de você, eu estou cagando pra você. Eu quero que o pastor xinga, fala, vai chupar um saco de pico. Eu não tenho medo de quem fala grosso, de quem fala palavrão. Eu também sou do Rio, pastor. Tô acostumado. Se quiser ir pra lama, a lama é meu habitat natural. Ora, você meramente adotou a lama. Eu nasci lá na lama. Eu fui moldado pela lama. Eu só saí da lama quando eu já era um homem. Pra mim, ela não era nada além de limpinha. Assim como outros já cagaram pra você na minha profissão antes de mim. E aí eu vou resgatar esse vídeo. Tô saudoso, grande influência na forma. Olha, gente, como é bonito ver o mal se destruindo. Eu lembro até do Tiririca, né? É bom demais a gente ver um coisado desse brigando com o outro coisado. O Silas Malafaia, quando viu esse vídeo do Paulo Figueiredo, ficou virado num dragão, cuspindo fogo pelas ventas. E aí em resposta, chamou o Paulo Figueiredo de filhote de ditadura. A briga, a treta tá bonito entre os dois. Olha, é bom o Paulo Figueiredo tomar cuidado, porque se o Silas Malafaia pesar a sua mão direita ungida sobre o Paulo Figueiredo, é sujeito ele parar lá nos Estados Unidos junto com o Maduro, né? Já que ele não vem aqui no Brasil, vai parar na papudinha junto com o líder supremo dele, o Bolsonaro, né? Porque o Silas Malafaia diz que é ungido do Senhor. Então, Paulo Figueiredo, cuidado, pegue leve, né? Porque de repente o homem pode te amaldiçoar, né? Eu acho interessante que o Paulo Figueiredo diz que vem da lama, né? Mas quando estava na lama, ela era limpinha e que o Malafaia não é da lama. É aquela gíria, né? Que só quem entende é quem faz parte do Deus, Pátria, Amor e Família. Como diz o Tiririca, é bom demais ver um coisado desse coisando com o outro coisado. Vale lembrar que o Paulo Figueiredo sempre foi um leitinho de pera, mimadinho, criado pelo milionário ladrão do avô dele. E ele chamou o Malafaia para ir lá nos Estados Unidos falar na cara dele. Ele falou, você já falou mal do meu pai, já falou mal do meu avô, vem falar aqui na minha cara. Ele sabe que isso é uma missão impossível, porque o Malafaia não pode sair do Brasil. O Paulo Figueiredo não pode entrar no Brasil. Um é foragido, o outro é investigado. Só gente boa. Após o Eduardo Bolsonaro falar bosta, que só fala bosta na internet, o Malafaia mandou ele calar a boca, porque assim o Flávio Bolsonaro teria mais chances. Ah, pra quê? Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, a tropa de puxa-sacos, né, os lambissacos, vieram pra cima com tudo do pastor. E esse pastor maritaca também encheu o saco. Isso aí é a briga da bosta com a merda. Mas eu torço pra que vocês possam tirar satisfação ao vivo. Torço para que um seja preso aí nos Estados Unidos, seja trazido para cá, e vocês possam mostrar toda essa valentia, gente perigosa. Dá um medo! Eu peço ao pastor é o seguinte, que ele pegue o jatinho dele de luxo, que eu não sei quem paga, se é a igreja ou se não é, mas pega o jatinho de luxo e pousa aqui nos Estados Unidos, e aí quando você for falar da minha família, você fala pessoalmente comigo, no estúdio, olhando na minha cara. Porque aí eu quero ver se você vai ser macho de falar do meu avô olhando na minha cara. Eis o que ele disse. O filhote da ditadura, Paulo Figueiredo, calado, é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. Só kkk, muito kkk. Pastor, kkk é riso. E riso, como ensinou o argumento Olavo de Carvalho, como ensinou o professor Olavo de Carvalho, riso é argumento de puta. E você resolveu partir para ofensa para mim, em cima de mim, mas não é acima de mim, né? Você resolveu partir para ofensa dos meus familiares. Você já havia xingado meu pai, sei lá, um mês atrás, agora passou a xingar o meu avô, e a memória das pessoas, como nós vemos no programa de hoje, é que o pastor fala, só fala merda. A capacidade dele de análise política é a mesma de um chimpanzé. E aí, quando você for falar da minha família, você fala pessoalmente comigo, no estúdio, olhando na minha cara. Porque aí eu quero ver se você vai ser macho de falar do meu avô olhando na minha cara. Com o maior prazer, participo do debate com a maior satisfação. Debate de ideias pode ser em qualquer lugar. Debate para falar da honra da minha família, pessoalmente. O racha entre membros da família Bolsonaro sobre o apoio à pré-candidatura de Flávio à presidência está cada vez pior. Para Michele e o deputado Zé Caminhada, o Tarcinico dos pedágios seria o melhor candidato para enfrentar o presidente Lula nas eleições. Até o momento, a dupla não se engajou na campanha do Flávio Rachadinha. Eu, pelo menos, não vi nenhum apoio da Michele, nem um post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nicolas a toda hora. Não sei o que tá faltando. A escolha de se manterem afastados e não demonstrarem publicamente apoio a Flávio tem irritado seu irmão Eduardo. Nos Estados Unidos,
Desde fevereiro do ano passado, e sem possibilidade de concorrer este ano, Eduardo vê que seu capital político depende da derrota do Lula. Ou seja, vai morrer esperando. Então eu acho que o Eduardo não tá bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo. Se tá difícil para você, imagine para Flávio Bolsonaro, que teve que apelar para a linguagem neutra para pedir votos para pessoas que ele despreza. Olha só. Os políticos e eleitores bolsonaristas estão atacando Flávio Bolsonaro nas redes sociais. E o motivo é que ele usou o pronome neutro todes. Flávio Bolsonaro foi fazer um comentário nas suas redes sociais sobre a briga que está acontecendo dentro da direita, né? Dentro da extrema-direita bolsonarista. De um lado está Eduardo Bolsonaro e do outro está Michele e Nicolas. Estão trocando aí ofensas na internet. Flávio Bolsonaro foi tentar apaziguar e disse o seguinte: gente, para ganhar as eleições, eu preciso do apoio de todos, de todas e de todes e de todes. Ele falou isso com um tom irônico e sarcástico, mas os apoiadores da extrema-direita bolsonaristas não gostaram e vieram nas redes sociais colocar textos agressivos atacando o Flávio Bolsonaro, tipo dizendo: se você quer ser o nosso candidato à presidência de 2026, não utilize esse tipo de coisa, porque nós somos conservadores e a gente sempre lutamos contra esses tipos de pronomes neutros, então não utilize pronome neutro. Até Nicolas Ferreira se pronunciou e falou: Flávio, para de graça, a gente não está aqui para usar pronome neutro. Se quer dar algum conselho, dê de outra forma, não utilizando esse tipo de linguajar que a gente vem lutando contra. E a extrema-direita segue dividida e brigando, e Flávio Bolsonaro ainda segue sem o apoio total da extrema-direita bolsonarista. Aperta o cinto de segurança porque o tá quebrando na direita. Esposa de Eduardo Bolsonaro, Eduardo e Silas Malafaia, sobre aqueles comentários da Michele Bolsonaro e após o comentário de Nicolas Ferreira. Vamos aqui começar por Silas Malafaia. O Eduardo que foi para os Estados Unidos numa tentativa, né, galera? Segundo a cabeça dele, vou salvar o Brasil dessa dita. Mas vamos aqui. Malafaia diz que Eduardo Bolsonaro ajudará Flávio se ele ficar calado. Segundo vem trazendo matérias, Silas Malafaia afirmou ao Metrópole nessa segunda-feira que o deputado caçado Eduardo deveria evitar declarações públicas para não prejudicar o pré-candidato, né, Flávio Bolsonaro. Heloísa Bolsonaro sai em defesa de Eduardo após fala de Nicolas, após críticas, né, galera, de Eduardo Bolsonaro a aliados por suposta falta de engajamento, né, galera, na pré-campanha ao Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Heloísa Bolsonaro publicou nessa segunda-feira um texto nas redes sociais em defesa do marido. A manifestação ocorreu após o deputado Nicolas Ferreira afirmar que Eduardo não está bem, ou seja, a direita se esfarelando, né, galera? Guilherme Boulos desafia Flávio Bolsonaro, gente. E não é qualquer desafio, não. É um desafio direto, olho no olho, sobre segurança pública. Agora, presta muita atenção. Para você que ainda não sabe quem é o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, esse vídeo é para você. É para você. Porque aqui, em rede nacional, no programa do José Luiz da Atena, programa novo, o Guilherme Boulos não fugiu do debate. Nada disso. Muito pelo contrário. Ele chamou. Sim, ele convocou. Ele chamou para discutir segurança pública. Ele chamou para discutir a realidade do Rio de Janeiro. Porque o Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio. Ele chamou para discutir milícia. Ele chamou para discutir rachadinha. Ele chamou para discutir loja de chocolate na Barra da Tijuca. E eu te pergunto, se alguém te desafia publicamente para debater segurança pública, e você se coloca como defensor da lei e da ordem, qual deveria ser a resposta? Aceitar, não é verdade? Simples assim. Porque segurança pública não é slogan. E agora, vocês vão ver o próprio Guilherme Boulos chamando... É acusado de relação com milícia no Rio de Janeiro, é ele. Quem, inclusive, empregou no seu gabinete o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, envolvido no assassinato da Marielle Franco, é ele. O Queiroz. Quem tomou processo por rachadinha em loja de chocolate da Copenhagen, lá na Barra da Tijuca, é ele. Vamos botar a ficha corrida aqui. Eu tô doido pra ver o seu Flávio Bolsonaro falar de segurança pública. Porque a gente vai poder falar, não só da capivara dele, mas da relação de toda essa turma com a banda podre, com a milícia do Rio de Janeiro, com o crime organizado. Porque é muito fácil você dizer que o crime tá do outro lado, porque é o outro lado que investiga. Aí é muito fácil. O negócio do INSS estava acontecendo, Bolsonaro mandou investigar, passou no governo dele limpo. O negócio do Massa estava acontecendo, avisaram o seu Campos Neto da Tênis. Não sou eu que estou dizendo, qualquer um pode pesquisar. Tá no processo. Seu Campos Neto, que era o cara do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, foi avisado. Sabe o que ele fez? Jogou pra baixo do tapete. O filme recém-lançado Nuremberg oferece uma reflexão muito importante sobre como derrotar a extrema-direita em 2026. O Tribunal de Nuremberg ocorreu entre novembro de 1945 e outubro de 1946 e levou à condenação de altos oficiais nazistas pelo esforço da guerra total, mas sobretudo pela tragédia do Holocausto. O número 2 do regime nazista era o mais importante acusado do tribunal, Hermann Göring, o Hermann Göring, como nós pronunciamos. Derrotá-lo, levá-lo a uma confissão pública dos crimes era indispensável para a própria legitimidade do processo como um todo. O juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, o responsável legal dos Estados Unidos no tribunal, Robert Jackson, decidiu obter uma vitória ideológica sobre Hermann Göring.
decidiu fazer da sua inquirição uma disputa entre civilização e barbárie. O tiro saiu pela culatra e quase o desastre aconteceu. Porque toda vez que ele inquiria Göring sobre esta questão, o alemão respondia: mas e o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki? Bombas atômicas foram jogadas sobre a população civil. E a destruição completa, a aniquilação de Dresden e a aniquilação de Berlim, e o que ocorreu após a derrota da destruição completa de cidades alemãs. Se nós somos culpados, nós nazistas, por termos adotado o conceito de guerra total, os aliados também. Na disputa ideológica, Göring, que sempre conseguiu inverter os termos, usar a lógica do mundo pelo avesso, e depois de 4 dias de testemunho, Robert Jackson estava num beco sem saída. O New York Times reconheceu, matéria de primeira página, Jackson nada obteve de Göring. O Chicago Tribune chegou a escrever empate. Não houve nenhuma vitória, por enquanto, em relação à deposição de Göring. Isso era algo muito perigoso para o processo como um todo, porque poderia assegurar aos nazistas uma inesperada vitória simbólica pós a Segunda Guerra Mundial. Porque então todos seriam culpados de crimes contra a humanidade. Crimes, aliás, que não haviam sido previstos antes do final da Segunda Guerra Mundial, o que já era um problema jurídico. Pois bem, tudo mudou com o responsável da parte do julgamento do Reino Unido, o experiente Dave Maxwell Fyfe. Porque em lugar de se envolver numa disputa ideológica, de apresentar uma suposta superioridade moral, simplesmente David Maxwell Fyfe fez perguntas concretas. Por exemplo, começou perguntando a Göring por que 50 oficiais da Força Aérea Britânica foram sumariamente executados num pelotão de fuzilamento com assinatura autorizada pelo senhor. Göring não teve resposta. Contra perguntas concretas, contra casos de crimes específicos, a extrema-direita não tem alternativa. O episódio da cloroquina, por exemplo, foi mais recente, né? Foi ao longo da pandemia, em que alguns pesquisadores apresentaram a cloroquina como uma solução. Num primeiro artigo foi publicado, parecia que era, inclusive, né? Mas depois esses dados não foram confirmados. Então, pelo que eu sei e posso apurar, pude apurar, havia ali uma falsificação de resultados em relação ao primeiro artigo que foi publicado. Isso depois foi questionado e ficou demonstrado ao longo do tempo, né, dos meses seguintes, que aqueles resultados não se sustentavam, aqueles resultados iniciais não se sustentavam. Então, a cloroquina em si, ela funciona, né, para várias coisas, né, se usa como um antimalárico, então ela tem funções, né? Não é uma droga inventada, mas para aquele uso, né, contra o coronavírus é que parecia que não se sustentava. Existe uma diferença, eu vejo isso claramente, mas vocês têm que acreditar em mim, né? Mas eu vejo claramente que os resultados da polilamina não são falsos, eles são verdadeiros. Eu tenho certeza disso. E então existe essa diferença. Atenção, Brasil, porque o Ciro Nogueira pode pular fora de vez a qualquer momento da canoa furada da família Bolsonaro. Ele já vem dando sinais a nível nacional, ele que é presidente do Progressista, mas dessa vez a picuinha, a briga tá feia, é lá no estado de Santa Catarina, governado pelo Jorginho Melo, né? Políticos da direita estão fazendo o estado de Santa Catarina de um balcão de negócio, importando os filhos do Bolsonaro do Rio de Janeiro para sair candidato pelo estado de Santa Catarina. Já tivemos aí o Renan Bolsonaro, que se elegeu vereador pelo estado de Santa Catarina nas eleições passadas, e agora o Carlos Bolsonaro já está lá no estado de Santa Catarina e quer concorrer ao Senado a todo custo. E com essa possível candidatura do Carlos Bolsonaro pelo estado de Santa Catarina, atinge de cheio, né, os políticos do Progressista, do PP, partido que o Ciro Nogueira é presidente nacional, por isso ele se envolve nessa picuinha. E ele falou que se continuar da forma que está, não vai dar certo. Não vai ter coligação, não vai ter união. Dias atrás, em uma entrevista, o Ciro Nogueira já deixou bem claro, disse, olha, se o Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, vier com um discurso apenas para a bolha, para agradar a militância, o Progressista pretende ficar neutro nas eleições para presidente do que apoiar o Flávio Bolsonaro. E agora, em uma entrevista, ele tornou a repetir, só que dessa vez se referindo ao estado de Santa Catarina, que pode ter um rompimento, sim, entre o Progressista e o PL lá no estado de Santa Catarina. O Carlos Bolsonaro, que já está atingindo até a vida política do Jorginho Melo. Bem feito, né? Quer fazer do estado um balcão de negócio, porque com essa história de abre espaço no PL para ele sair candidato a Senado, ele já entrou até em contato com opositores, segundo alguns colunistas de jornais, pedindo espaço para sair candidato a Senado pelo estado de Santa Catarina. Vai dar muita pusticada, gente. Vocês vão me dizer como o Ciro Nogueira não vai manter o Progressista aliado à família Bolsonaro. Isso ele já está deixando bem claro. Não estou falando aqui da sua campanha para Senado no estado do Piauí. Não é porque ele deixa de ser aliado da família Bolsonaro que ele vai ter espaço, então vai buscar espaço para se aliar ali à base do PT, à base do governo. Mas ele está chateado com a família Bolsonaro, tá? A família Bolsonaro vai destruir o PL, né? Que teve ali os momentos de glamour com o Bolsonaro na presidência da República. Assim como eles levantaram o PL com o bolsonarismo, eles vão destruir o Partido Liberal. Do Valdemar da Costa Neto. Aguarda para você ver.
Eduardo Bolsonaro não vai se livrar da justiça brasileira só porque está morando nos Estados Unidos. Como ele não pôde ser encontrado aqui, não pôde ser notificado, já que está lá no exterior, o ministro Xandão mandou publicar uma notificação através do Diário Eletrônico da Justiça. Agora o filho do presidiário terá 15 dias para entregar defesa. O processo foi aberto oficialmente na semana passada e o sujeito será julgado por tentar atrapalhar a justiça em relação ao julgamento do pai, que na época era julgado por tentativa de golpe de Estado e que hoje está na cadeia. A acusação é que Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, estimulando o governo dos Estados Unidos a realizar o tarifaço contra produtos brasileiros, alegando que a nossa justiça estava sendo parcial com o golpista Jair Bolsonaro. Além disso, o filho do capitão também se disse responsável por sanções que o Donald Trump mandou fazer a diversos ministros do STF e outras autoridades, como a suspensão de vistos e o bloqueio de contas bancárias. Você espera que Eduardo Bolsonaro seja condenado por trair a pátria e tentar pressionar o judiciário a absolver o pai? Escreve aqui nos comentários e me segue para mais informações e opiniões sobre o que acontece no Brasil. Minha boca que tá aqui. Olha isso, eu vou mostrar isso e vocês depois... Não, vou mostrar. O funcionamento ideal para você, dentro do partido? Eu acho que o que está alinhado com as minhas... tudo que eu defendo, tudo que eu vivo, né, durante a minha trajetória, eu acho que o partido está alinhado com as minhas expectativas, valores e princípios, e o que eu quero fazer é realmente trabalhar em cima do que foi feito em toda a minha vida, né? Trazer disciplina, foco, falar sobre esporte. Eu acho que são pautas que estão na minha vida, se fazem presente em toda a minha história. Pariu, falou valores e princípios. É republicano, né, gente? Ela não deu certo. A carreira, o caminho mais fácil para se manter, né? Uma vida de luxo, é o caminho da política. Gente, é pouca gente demais que realmente se envolve na política em busca de ajudar, sabe, as pessoas. É muito pouca gente, muita. A maioria das pessoas que se envolvem em política estão atrás dos super salários. Estão atrás dos benefícios, estão atrás de tudo quanto é mordomia que a política vai trazer para elas. Ninguém, principalmente esses artistas, gente. O artista, quando se envolve na política, é porque a carreira dele acabou. Ele não tem mais da onde tirar dinheiro, porque ele não tem mais, ele não conseguiu oferecer, ele não conseguiu se estabilizar como artista, né? E é o que acontece. Mas a grande maioria das pessoas que tentam uma vaga como deputado, como vereador, como qualquer coisa, é em busca dos salários. Não é em busca para ajudar o povo, gente. Me desculpe. É o que eu penso. Valores? Que valores? Esposa do Eduardo Bolsonaro acaba de meter a boca no trombone e fez revelações bombásticas sobre o estado de saúde do Eduardo Bolsonaro após o deputado Nicolas Ferreira afirmar que Eduardo Bolsonaro não está bem. Está tendo uma grande polêmica entre a direita, porque o Eduardo Bolsonaro resolveu dizer que Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro está com amnésia por não estar querendo apoiar o senador Flávio Bolsonaro. E após isso, Nicolas Ferreira disse que Eduardo Bolsonaro não está bem. E agora, a esposa do Eduardo Bolsonaro acaba de dar declarações sobre o assunto. Veja só. Heloísa Bolsonaro afirmou que o marido não está bem e manifestou coerência com declarações do deputado federal Nicolas Ferreira sobre o estado emocional do ex-parlamentar. Quem é o líder da... O líder se chama Alan Kleber. Ele se disfarçava como uma espécie de evangélico. Ele frequentava uma igreja evangélica na região do Zumbi dos Palmares. Ele usava as roupas da igreja evangélica. Em uma ocorrência anterior, ele escondeu drogas dentro dessa igreja evangélica. E nós temos um outro alvo que também morava dentro de uma igreja evangélica. Então o que nós percebemos é que esse grupo criminoso utilizava igrejas evangélicas para poder se esconder da polícia, como uma espécie de disfarce, de camuflagem social, para que eles não fossem facilmente identificados pela polícia. Deixa eu ver se eu entendi. Então o cara morava numa igreja evangélica, se vestia como evangélico, frequentava a igreja evangélica, mas ele não era evangélico. Era só um disfarce para ele poder fugir da polícia. Agora faz todo sentido. É mais ou menos como Silas Malafaia, que se disfarça de pastor evangélico para lavar dinheiro e fugir da polícia. Ou então como Flávio Bolsonaro, que tem seguido os passos do pai, que tá preso inclusive, e tem se disfarçado de evangélico agora na época da eleição para poder ganhar voto. É sério mesmo que vocês vão cair nessa cantilena de que se acabar, se votar o fim da escala 6x1, o Brasil vai quebrar, os empresários vão quebrar, e você que é bolsonarista, tá sabendo que todos os deputados bolsonaristas estão impedindo a votação, porque eles disseram, verbalizado pelo próprio presidente do PL, que se for pra votação, aí vai ter que aprovar o fim da escala, porque é uma pauta que pode destruir o partido, pode destruir inclusive a candidatura do Flávio. Olha só, esse argumento é sempre discutido em reuniões com empresários, representantes de empresários, e esses deputados da oposição. Curioso, eles não chamam os trabalhadores nem aqueles que representam os trabalhadores. Percebeu que eles estão
cagando pra vocês, não estão nem aí pra vocês, trabalhadores. Você que é bolsonarista, que acorda todo dia, que trabalha na escala 6x1, você tá satisfeito, meu amigo? Você acha que é justo com você? Eu fiz o meu mestrado em Direito do Trabalho há 14 anos atrás, a discussão é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Não quebra o país. E eu vou trazer aqui alguns dados atualizados. Eu vou começar pelo mais, aqui todo mundo chama atenção, Japão. Japão diminuiu a escala de 6x1 para 4x3. Sabe qual foi o aumento de produtividade do Japão? 40%. Segundo dados do próprio país. Quebrou o Japão? Continua sendo uma potência econômica? Vamos mais, Alemanha. A Alemanha foi para 30 horas, aliás, 28 horas semanais. Diminuiu agora, no fim de 2025 também, 28 horas semanais. Quebrou? Não, a Alemanha não é uma potência? Que tem as grandes montadoras? Vou além. Vamos lá, Islândia, que tem a melhor qualidade de vida do mundo. Jornada de trabalho, 30 horas por semana. França, 35 horas. Não quebrou, o país não quebra. Eu posso ficar aqui dando vários exemplos de países. Eu posso falar da Espanha, eu posso falar da Holanda. A Holanda agora aprovaram isso. Aprovaram a diminuição na escala de trabalho. Inclusive, eles estão apostando muito nisso. Todas as empresas entraram num consenso junto com os trabalhadores que é hora de diminuir a jornada de trabalho, os dias. As pessoas precisam ficar mais com a família, porque a produtividade aumenta. Eles têm condições também de se instruir, de estudar. Porra, cara, essa discussão é insana. Cobra o seu deputado bolsonarista porque ele quer ferrar a vida de você. Ele não trabalha em 6x1, mas quer fazer você trabalhar 6x1. Porra, vamos acordar, galera.